natureza de criar é algo natural do ser humano. Ele não pode perder isso de vista, ainda mais para a tecnologia. Sim. Quando a gente, por exemplo, vamos olhar para trás, né? A gente teve diversos escritores aí. Por exemplo, um dos escritores que eu gosto bastante, eu gosto dos contos dele, é o H.P. Lovecraft. Não sei se o senhor conhece. Ele é responsável por Chamado de Cthulhu e outros contos de terror. Só que ele tem um podre. Ele tem um podre, assim, que muitas pessoas que gostam de leitura devem saber, se conhecem o Lovecraft. Mas ele é um autor fascista. Ele é um autor racista, olha, meu Deus do céu. Ele é um autor racista. Então, muitas das criaturas, por exemplo, que ele coloca nos contos dele, nas histórias, são voltadas ao homem negro, são voltadas à característica negra. E quando eu olho para hoje em dia, tem pessoas que, por exemplo, buscam se espelhar na maneira de escrita do H.P. Lovecraft, o jeito que ele conta as histórias. Só que eu acho que é muito difícil você querer fazer algo parecido. Às vezes a gente pensa, eu quero fazer algo que nem X coisa, mas vai dar um Y, sabe? Porque é a gente escrevendo o que a gente quer, né? Então é algo bem, assim, complicado. Essa questão das poéticas pessoais, a gente sempre vai enxergar aquilo que já existe a partir de uma ótica particular. Né? Claro que vai ter o mesmo evento, a mesma situação, mas a gente vai enxergar de situações, de pontos de vistas diferentes. Você citou, né, essa questão dentro da literatura, a gente não precisa ir, não digo longe, mas Monteiro Lobato é uma grande personalidade da literatura, né? Ajudou muito no desenvolvimento da literatura infantil, literatura nacional, mas nós sabemos que as obras dele são completamente carregadas de preconceito racial, a questão do papel do homem, né, o machismo. Isso vem de uma forma muito delineada, muito, digo que tranquila, e que a gente não se dá conta. E muitas vezes isso vai sendo impregnado na nossa cultura e a gente reproduz aquilo sem saber o que está acontecendo. E apresenta qual que é o grande público deles? Crianças. Então eu estou criando esse mecanismo onde, lá desde as primeiras etapas da vida escolar, eu reflexo onde? Depois que eu tenho uma certa maturidade, eu vou fazer essa cópia daquilo que é uma padronização negativa, eugenista, preconceituosa. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu vou fazer o quê? Ser um mero reprodutor dessas problemáticas que a gente tem que extinguir da nossa sociedade. Realmente. E isso é um problema, né? Quando a gente, por exemplo, olha a literatura para as crianças, por exemplo, elas estão aprendendo isso. Elas estão lá tendo a professora delas dando aulinha, lendo os contos do Monteiro Lobato. Mas o senhor sabe se as professoras, os professores que cuidam eles têm esse trabalho, eles censuram essas coisas? Como é que eles fazem? Você já, por exemplo, já fez alguma coisa assim? Olha, eu digo que dentro da nossa profissão, a gente acaba pecando pela ignorância. Não por ignorar, mas por não saber. A ignorância, ela pode ter a palavra ignorar, ela vem nessas duas vertentes. Eu posso fazer algo porque eu não sei, ou eu posso simplesmente me recusar, eu estou ignorando aquilo. Sim. Então existem profissionais que têm consciência crítica a ponto de fazer, não é para esconder a obra do Monteiro Lobato no guarda-roupa, falar assim, ó, a partir de agora não vamos utilizar mais nada disso. Não, mas é uma leitura consciente, apresentar para um aluno, independente da faixa etária que ele tem, olha, aqui ele escreveu dessa forma, porque esse era o posicionamento dele, etc, etc. O que a gente não pode fazer é suprimir esses aspectos, fingir que nada está acontecendo. Porque, por exemplo, se não me falha a memória, uma neta do Monteiro Lobato pediu para que as obras fossem refeitas tirando essas palavras, né, pejorativas, preconceituosas. Mas até que ponto isso também é positivo? Porque aí eu vou estar camuflando alguma verdade de um artista, de um escritor, porque não foi aquilo que ele projetou. Então eu preciso fazer algo muito mais além, uma leitura crítica. Aconteceu isso, mas não faço um Sim, acaba recorte. criando até uma máscara, né? Eu crio uma máscara, isso mesmo. Eu estou camuflando, não, ele era bonzinho. Não. A gente tem que apresentar a realidade, porque se eu quero criar consciência, eu tenho que começar lá de trás, justamente com as crianças.